As Escrituras muitas vezes se referem ao arcanjo Miguel como um príncipe maior dos lugares celestiais. Miguel desempenha um papel significativo na grande batalha contra Satanás e seus anjos. Este anjo lidera uma hoste de anjos em uma guerra vitoriosa contra Satanás e seus demônios em Apocalipse 12. Dito isso, nesse vídeo você saberá tudo o que a Bíblia nos mostra sobre essa curiosa classe de anjo. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre o Arcanjo Miguel. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O dia em que Miguel e Satanás disputam o corpo de Moisés. No entanto, o arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo, ele discutiu sobre o corpo de Moisés. Não ousou trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso está escrito em Judas capítulo 1, verso 9. Já em Apocalipse 12, verso 7 a 8 diz: "E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceu, nem foi mais encontrado o seu lugar no céu." A origem do nome Miguel. Miguel é conhecido como o Arcanjo de Deus, que significa anjo-chefe. Seu nome significa quem é como Deus. Uma pergunta. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o porquê que seu nome é uma pergunta é porque no momento em que Satanás, quando ainda era um anjo de luz, desejou em seu coração ser como Deus, Deus em sua soberania já sabia e conhecia seu plano. Sabendo disso, Deus exclamou no céu: "Miguel", isto é, quem é como Deus. Muitos acreditam que esta foi a origem do Arcanjo Miguel, um anjo comandante dos outros anjos, criado para expulsar Satanás e seus anjos do céu. Muito bem, sabemos que o significado de seu nome é quem é como Deus, mas quem ele é? Miguel, um anjo de Deus. As Escrituras muitas vezes se referem a Miguel como um príncipe supremo celestial. O livro de Daniel o menciona várias vezes. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, verso 13, se refere a Miguel como um dos principais príncipes. E em Daniel 12, verso 1, diz: "Onde Miguel, o grande príncipe, protege o povo de Israel." Em Daniel capítulo 10, verso 21, diz: "Não há ninguém comigo que contenda contra esses príncipes, exceto Miguel, seu príncipe." Ele trabalhou com outro anjo para responder à oração de Daniel, para que Deus desviasse a tua ira de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte. Esta referência é uma das poucas que mencionam diretamente Miguel. Como Miguel se parece? A Bíblia não nos ajuda muito aqui. Embora os artistas tenham imaginado o Arcanjo Miguel e todos os anjos como bonitos, mais altos que os humanos e poderosos, devemos entender que os anjos são seres espirituais, com algum tipo de forma localizada. Eles ocupam algum espaço, adaptado ou reino espiritual invisível. Paulo explica que nem toda a carne é igual, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória dos celestiais é uma coisa e a dos terrenos é outra. Em Hebreus 13, verso 2, nos diz para nos lembrarmos de mostrar hospitalidade a estranhos, pois ao fazer isso, algumas pessoas mostraram hospitalidade a anjos sem saber. Portanto, às vezes eles devem assumir a forma humana, mas essa forma pode não ser óbvia. Uma multidão de anjos saudou os pastores que observaram seus rebanhos na noite do nascimento de Cristo.
Sua forma era óbvia e gloriosa. Outras vezes, os anjos se misturam à multidão. Miguel é o Cristo? Uma teoria controversa sugere que Miguel era o Cristo pré-encarnado. Ele recebe o título de príncipe e é mostrado como um protetor do povo de Israel. No entanto, sabemos que aquele que protege Israel é o próprio Deus. Como o salmista diz em Salmo 121, verso 2, "O meu socorro vem do Senhor." Muitas pessoas argumentam que se Deus protege Israel e Miguel protege Israel, eles devem ser a mesma pessoa. Além disso, quando Cristo voltar, ele virá com voz ou clamor no comando do arcanjo. Miguel é o principal príncipe dos anjos, mas não se confunda, Jesus é o Senhor. Miguel é um ser criado pelo Senhor, isto é, criado pelo próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Miguel é como Legatus Augusti Proparetore, que comandou uma província inteira. Ele é um dos vários comandantes do exército angelical. Ele não é único, já Jesus é o unigênito do Pai. Em Mateus 28, verso 18, Jesus diz aos seus discípulos: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra." Isso não pode ser dito do arcanjo Miguel, que, como Judas nos diz, não pode repreender Satanás. Só Deus pode fazer isso, como um com o Pai. Cristo também pode repreender o diabo. O verdadeiro poder é a autoridade de Cristo para perdoar pecados, demonstrada por seu sacrifício na cruz. Pela submissão ao castigo romano e sua vitória sobre a morte, os anjos realizam o que os humanos imaginaram que Cristo faria: derrotar exércitos, enquanto somente Cristo poderia superar os limites da imaginação e do desejo humano, conquistando a vitória sobre o que mais importa, a separação de Deus por causa do nosso pecado. Então não, o arcanjo Miguel não é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Quem é o arcanjo Miguel para nós? Realmente existem anjos, e eles servem a um propósito no reino de Deus. Os anjos são poderosos que batalham para Deus, usando sua autoridade e o poder que lhes deu para lutar contra Satanás. Como vemos nos versículos citados, os anjos entregam mensagens, realizam alguns dos julgamentos de Deus, agem como um exemplo para nós em sua adoração e obediência a Deus e patrulham a terra como representantes de Deus. Eles agem em nome do povo de Deus conforme a ordem de Deus. Isso deve criar uma sensação de admiração que existem anjos ao nosso redor fazendo a vontade de Deus, invisíveis aos humanos. Eliseu e seu servo foram cercados pela força da Síria, e o servo de Eliseu ficou apavorado. Eliseu disse: "Não tenha medo, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles." Como você pode ver em 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Eliseu podia ver o que era invisível para a maioria das pessoas: as forças de Deus trabalhando em favor do seu povo. Isso nos mostra que os anjos estão trabalhando ao nosso redor, mesmo lutando contra Satanás durante o fim dos tempos. No entanto, o arcanjo Miguel não será tão poderoso quanto o Messias. Vemos Miguel como um guerreiro que carrega a espada contra os demônios, mas a lâmina com a qual estamos mais preocupados como cristãos é a espada da palavra, uma peça essencial da armadura completa de Efésios 6. A Bíblia repentinamente promete a própria presença de Deus pelo Espírito por meio da fé. Devemos ter conforto no Deus eterno e em seus braços eternos, não nos braços dos anjos. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.